A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 430 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Depois de uma infinidade de eternidades, vem a transformação dessa deformação para o verdadeiro estado natural. Aí tudo passar a ser energia de vida eterna, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Mas até aí já penaram demais, já penaram muito, porque já passaram por uma infinidade de eternidades para ver que tudo que tem princípio tem fim. Para ver que na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, aí nessa deformação e transformação racional. O mundo está passando por uma transformação natural da natureza. Assim como se transformaram de monstros para selvagens, também se transformaram de selvagens para civilizados. E agora estão se transformando para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, que é uma energia que saiu do primeiro mundo e agora a cultura racional está desmaterializando. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Mas essa energia veio do mundo racional materializar na cabeça dos pensadores, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso a fase do pensamento terminou 51 anos passados. Os pensadores perderam o direito de viver. Como assim se deu com os selvagens, quando terminou a fase dos selvagens, e entrou a civilização, a natureza destruiu todos os selvagens. Está fazendo isso agora com os pensadores, destruindo todos os pensadores. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças no mundo inteiro, essa infinidade de desastres naturais da natureza no mundo inteiro, que são os terremotos, os furacões, os tufões, os maremotos, as enchentes, frio de matar, calor de matar e seca de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso houve aquela grande seca no sul, em que ninguém tinha água para beber. Houve aquela seca em Santa Catarina e ninguém tinha água para beber. Terremotos no Rio Grande do Norte e seca no Pantanal de Mato Grosso, em que morreram muitos peixes e muitas aves, pássaros aquáticos e muitos bichos, porque ninguém tinha água para beber. E no país mais quente, que é a África, caiu geada e frio de matar na América do Norte. Tudo isso porque o pensador perdeu o direito de viver. Todas essas mudanças, todas na natureza, esses danos materiais desse progresso material que está indo a regresso, por ser de matéria, e a matéria ser um conjunto de ruína reunida que por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer,
estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Eterno sim, porque são puros, limpos e perfeitos. E hoje todos encontraram a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Assim vive quem é racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que foram bem lapidados por essas duas energias do chão e assim preparados para a fase da racionalização dos povos, para conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Saber que hoje o mundo está passando por essa grande transformação, porque na natureza tudo se transforma de uma vida para outra, por a natureza ser de transformação. E quem está pensando, imaginando, está ligado nessas duas energias do chão e se transformará para a categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Se transformando assim de uma vida para outra, uma vida racional para a vida do animal irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. E por isso são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, e por serem feitos dos restos uns dos outros, como para formar o feto, que é feito pelos restos da mulher, depois que nasce mais restos, que é a amamentação. E por isso está aí o progresso da degeneração e da diminuição dos anos de vida, porque são feitos dos restos uns dos outros pelo sêmen. E depois que morre, se transforma em líquido, porque é feito do líquido, que é o sêmen. Hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar para o seu estado natural e por isso estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada nessa mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos passaram a se conhecer, sabendo porque todos assim são, sabendo quem são, sabendo de onde são, sabendo de onde vieram e sabendo para onde vão e sabendo para onde irão, se continuarem a pensar e a imaginar, a ficar ligados nessas duas energias do chão, energias das transformações naturais da natureza, e que se transformarão de uma vida para outra, de uma classe para outra, em animal racional para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E por essa energia ser do primeiro mundo está materializada nessa transformação racional na cabeça de todos. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é a vida eterna, com seu corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. E assim, chegando ao fim de serem imortais, porque a energia dona da vida voltou para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse um universo em desencanto, continuaríamos aqui encantados, vivendo amargurados e chorando de quando em quando,
por não aguentar os remendos da vida, que são muitos que estão sujeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da morte, porque agora todos sabem como voltar ao seu estado natural, porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Agora sabemos quem somos e o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não conhecêssemos cultura racional, se continuássemos a ficar desconhecidos de uma vez. Porque quem vive desconhecido de si mesmo é que vive fanatizado por essas infinidades de filosofias, fanatizados pela ciência filosófica e científica, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. E por o fanático, por não saber quem é o pensamento, pensa que está certo, porque não sabe quem é o pensamento. O pensamento é o traidor do pensador e, por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Essas duas máquinas de lapidação, essas duas máquinas foram feitas para preparar toda a humanidade. Depois de preparados para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Foram preparados por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e a imaginação. Preparou toda a humanidade para o terceiro milênio, para a terceira energia dona da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse o universo em desencanto, continuaríamos aqui encantados, sofrendo como verdadeiros condenados nesse tribunal de Judas, que é o seu diretor. E por isso as traições sempre existiram. Os traidores sempre existiram. Porque o pensamento é traiçoeiro e por isso não avisa ninguém do dia em que vai morrer. Se vai morrer em desastres, se vai morrer de tiro, se vai morrer de doença natural da natureza. O pensamento não diz nada a ninguém, porque ele foi feito para a lapidação dos pensadores. E por estar no seu trabalho de lapidação, não avisa o pensador os acontecimentos de sua vida. Para ver que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria nenhum desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores, para lapidar o pensador, preparar o pensador para serem recuperados pela fase do terceiro milênio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Há milhões de anos que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar, e por isso está aí essa infinidade de desacertos mundialmente na vida dos pensadores. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria o desacerto na vida dos pensadores. Tudo se encaminharia certinho, naturalmente. Mas o pensamento foi feito para lapidar o pensador, para lapidar nesse grande sofrimento, para depois de lapidados, serem recuperados pela fase do terceiro milênio. Essas duas energias do chão preparou todos os pensadores. Lapidação essa muito forte, muito sofrimento, muitos desgostos, muitos aborrecimentos, muitas contrariedades, muitas paixões, muitos ciúmes. Preparou toda a humanidade dessa maneira para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso todos agora estão estudando a cultura racional
para desmaterializar essa energia do mundo racional que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, e que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Essa energia é um habitante do mundo racional de vida eterna, que se deformou nesse estado de imperfeição, e essa energia ficou deformada nessa deformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não é a cultura racional, íamos nos transformar por continuarmos ligados nessas duas energias do chão em animal irracional, porque já estamos vivendo como irracional uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos o porquê somos assim e como deixarmos de ser assim sofredores e mortais. Coitado de quem vive pensando, imaginando e que está vivendo desconhecido de si mesmo. Não sabe para onde vai se transformar e por isso todo pensador tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai. Hoje é que estão sabendo. E todos que estão ligados nessas duas energias do chão, energias essas de transformação, se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias de transformação. E por isso todos já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Bicho é que vive assim, devorando uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais ser bichos em transformação, porque passaram a se conhecer. Querem voltar ao seu estado natural, que é no mundo racional. Por isso essa mecânica racional está aí materializada na cabeça do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo nesse conjunto de ruínas reunidas, porque sabem aonde vão parar se continuarem fanatizados por esse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, que termina em nada. Termina sendo irracional, porque a natureza é de transformação e ninguém quer continuar ligado nessas duas energias do chão. Ninguém quer continuar fanatizado pela matéria. Os fanatizados pela matéria são materialistas, são os que estão fanatizados por essas infinidade de filosofias, fanatizados por seitas e doutrinas e religiões, fanatizados pela ciência filosófica e científica, que não sabe que tudo isso foi feito por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, para a lapidação de todos que aí estão, para a preparação de todos, de toda a humanidade, para depois de preparada, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Agora, os pensadores não sabiam por que pensavam, não sabiam por que imaginavam, porque viviam nas trevas. Pensavam que o pensamento fosse aquilo que não é, que o pensamento fosse certo. E hoje estão vendo que o pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para a preparação dos pensadores. Por meio do sofrimento e dos tormentos da vida, prepara os pensadores para a fase da racionalização dos povos, para que os pensadores pudessem conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional. Para isso é que foram feitas essas duas energias do chão, para a preparação da humanidade, para depois de preparados, estarem em condições de conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase dos puros, limpos e perfeitos de vida eterna do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse o universo em desencanto, permaneceríamos nesse encanto moforento, catinguento, ceborrento, morriento.
Se não fosse o universo em desencanto, essa murrinha continuava, esses seborrentos continuavam, esses fedorentos continuavam a serem assim. O desencanto é que veio despertar os pensadores desse encanto, dessa vida provisória e passageira, por ser simbolismo puro de tanto padecimento e sofrimento. Porque essas duas energias do chão foram feitas para a preparação de todos, para serem recuperados pela fase da racionalização e recuperados pelo universo em desencanto. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 431 do Histórico.